Em um lugar tão frio quanto a atitude da morena, vidas perdidas, lutas inacabáveis e o terror que se alastra e impregna na pele e atormenta o pior dos piores pesadelos. Um mundo repleto de monstros nojentos, nocíveis, horríveis e aterrorizantes. No entanto, a esperança é aquela que reside no fundo de um baú repleto de desespero. Uma esperança que cega os olhos do mal, ilumina o caminho dos bens de coração, pois mesmo que neste mundo a perca de uma vida seja algo natural, o desejo de viver reside nos corpos de cada um. Surge do mais nada uma pessoa que com um corte de sua lâmina parte esse desespero em dois, que mesmo diante de terror, ri da cara do perigo. Outra pessoa que, assim como um santo em uma terra seca com sua fé, sacia a sede dos necessitados. E mesmo diante de todas aquelas pessoas a quais já haviam perdido as suas esperanças, surge aqueles a quais carregam e protegem o desejo de viver, com seus escudos defendendo a si mesmo, e aqueles a qual necessitam de defesa. Diante daquela pessoa, aquele carequinha perguntava o que eles eram. Aquele rapaz ficava surpreso por esta pergunta repetida, e subitamente apontava para uma certa direção. Direção esta para uma certa pessoa que, diante daquele mundo medieval, trazia consigo vestes e costumes modernos. Todos ficavam surpresos olhando para aquela pessoa, e ele, por sua vez, enquanto ajeitava de leve o seu boné, perguntava sobre o Sr. Hansler. Por Hansler em si era aquele nosso mano carequinha, tá ligado? Aquele entregador falava para ele que a sua família havia lhe enviado medicação e comida para ele, o que, claro, por uma entrega em si, no meio de um campo de batalha, deixava o careca confuso. O entregador ia até ele pedir para que assinasse e confirmasse a sua identidade, e ele, por sua vez, perguntava sobre sua família, seus filhos, se todos estavam bem, e com um leve sorriso, aquele entregador respondia que era apenas um entregador. Não saberia como responder a isto, pedindo para que ele apenas assinasse o papel, e assim foi dito e feito. Como um ato de uma simples entrega, o ato de ter esperança é um ato de dar e receber. Uma coisa tão simples quanto falar um bom dia para sua mãe logo cedo pela manhã, mas que por diversas razões esquecemos de fazer, assim como aqueles fogos de artifício nos céus, que lembra que eles estão vivos. Lembrarão que eles têm esperança. Por fim, aquele entregador avisava que já estava de saída. O nosso mano carecas aí chamava sua atenção, e mesmo ainda sem acreditar em toda esta situação, perguntava se ele poderia fazer um pedido também. Aquele entregador parava em cima daquela pilha de pedras e olhava em direção de todos eles. Ajeitava de leve o seu boné e com um sorriso que demonstrava a entrega das esperanças, perguntava para todos eles o que desejavam entregar. Mas bem, antes de todo esse papo de esperança que eu inventei aqui só para chamar sua atenção, teremos de voltar a um certo tempo atrás, onde todo este papo não fazia muito sentido não. Em um certo elevador, vimos aqueles entregadores comentando sobre os seus trabalhos do dia. Mas logo assim que aquela porta se abriu, aquele outro entregador saiu correndo o mais rápido possível. Corria o mais rápido pelos estacionamentos, ia até o seu carro, ia até o centro médico de emergência, e assim chegava onde a sua filha estava hospitalizada. Por alguma razão, dias atrás, seu médico havia lhe dito que era uma doença que enfraquece todo o lado esquerdo do seu corpo, como se ela fosse uma idosa. Ao ouvir sobre aquela doença de Benjamin Button pela metade, aquele pai perguntava quais eram os tratamentos. No entanto, a resposta não foi nada agradável aos seus ouvidos. E hoje, com sua filha em seu braço, um pai solteiro que teve a sua mulher desaparecida sem explicação, trabalha sem parar nem dormir, gasta de centenas e centenas de dólares por mês com o hospital. Tudo que ele ganha, ou faz, vai para sua filha. Ele cria uma filha adoentada, sozinho, enquanto trabalha. Não se culpe nem nega a sua realidade. Apenas cuida daquele seu pedacinho de tudo ao máximo que pode. No entanto, no dia em que sua mão foi pintada com saliva de sangue, ele soube. Pego de surpresa, perguntando se poderia ouvir mais uma vez o que ele havia dito. Câncer no estômago. Foi o que seu médico havia dito para ele, quando tudo começou a dar errado. Foi quando eu conheci ela? Quando a bebê nasceu doente? Quando ela sumiu do mais nada? A sua filha ia com a sua mão até o seu queixo e chamava pelo seu babá. Em cima daquele prédio, aquele pai solteiro se perguntava se talvez ele sempre foi um inútil. O babá de sua filha chamava sua atenção. As suas gordinhas bochechas estavam avermelhadas e os seus olhos cansados intercalados com suas torcidas. Aquela pequena pegava de leve o dedo de seu pai. Chamava pelo seu babá. Ele puxava sua filha para perto.
Chamava pelo seu nome e se perguntava o que estava fazendo, abraçando ela enquanto perguntava se ele havia lhe assustado, pedindo desculpas, falando que o seu pai sentia muito, em lágrimas chamando pela Ayong, o nome de sua filha, e pedindo desculpas do fundo do seu coração. Após seu pedido de desculpas, falava para ela que o melhor seria sair daqui, já que estava chovendo bastante e ela poderia pegar um resfriado. Porém, foi neste exato momento que um grande raio tomou suas atenções. Pelo susto, ele perdeu seu equilíbrio, e antes mesmo que ele pudesse perceber, ele, ao lado de sua filha, despencava do alto. A Young ainda tinha seus olhos fixos no seu pai, e enquanto ele despencava, tentava levar a sua mão em direção dela. Tentava alcançar a sua filha diante daquela visão daquela noite chuvosa. Desespero foi o clamor de sua garganta do mais alto possível, sem acreditar que isto estava realmente acontecendo. De repente ele caía no chão. Do mais nada, monstros e mais monstros tomavam sua volta. Mas esta não era sua visão, e sim sua filha. Pois enquanto despencou naquele vazio, se perguntou por quanto tempo esteve aqui, dizendo a si mesmo que talvez esteja flutuando nesse espaço por mais de 10 dias. Nos seus primeiros dias, ele gritava feito louco o nome de sua filha. Chorava a ponto de desmaiar e acordar para chorar mais uma vez. A partir de um ponto, ele começou a se perguntar por quanto tempo esteve aqui. Perdeu completamente a sua noção de tempo, mas também foi quando ele descobriu uma coisa. Quando por fim conseguiu olhar para baixo, ele teve a visão de uma grande cidade. Uma muralha gigantesca, uma floresta sombria, uma região de favelas. Nunca esteve em um lugar assim antes, mas só de olhar em sua volta soube na hora que este era o lugar chamado Sunny, um mundo dentro do livro que sua própria esposa escreveu. De repente ele ouvia as vozes mais alto possível, a quais eles não conseguiam entender, uma voz aguda de línguas estranhas. E no momento que ele teve um sangramento nasal, teve por fim a visão do mundo em sua volta. A visão da sua filha naquelas mãos. Desesperado, ele tentava ir até sua filha e chamava por ela. No entanto, ele ainda permanecia naquele vazio, cerrando seus dentes o mais forte possível e com todas as forças de sua garganta gritando o mais alto possível. Você nunca deveria ter vindo para cá. Falas que do mais nada tomou sua atenção. De repente ele despencou, pensando somente em uma única coisa. Se este é o mundo criado pela sua esposa, este lugar é um inferno. Em outro local, vimos um rapaz com um escudo em sua mão brandindo a sua espada. Um daqueles monstros pulava em sua direção, mas antes que ele chegasse a ser atacado, era acertado. Por conta daquilo que todo aquele sangue caiu em seu rosto, e enquanto ele tentava tirar todo aquele sangue lá, tá ligado? Com uma pessoa ia até ele. Uma morena, vestida de barda, de orelhas pontudas, cabelos brancos e dona de um lindo sorriso. De repente, os céus eram tomados pelaquela luz intensa. Surpresos, ambos se perguntavam o que diabos era aquilo. E antes que eles pudessem reagir, uma coisa que se assemelhava a um meteoro caiu e impacto sísmico tomava todo o local. Meteorito este que era o nosso pai solo, a qual, por algum motivo, ainda estava vivo depois de toda esta queda. Aquela morena ficava boquiaberta consigo mesma, olhando em direção daquela pessoa meteoro, que depois de tudo isto ainda estava intacto. No entanto, monstros e mais monstros iam em direção do nosso pai de menina. Ele ficava assustado, é claro, diante de tudo aquilo. Mas foi neste momento que aquele cara surgiu em sua frente brandindo a sua espada. Um ataque forte, capaz de destruir todo o chão e as paredes de todo aquele lugar. Aquele rapaz chamava a atenção de nosso pai de menina e mandava ele sair daqui o mais rápido possível. E pegando aquele rapaz de surpresa, o nosso mano chamava ele pelo seu nome de Garf, perguntando onde estava Lush e por que dele estar aqui sozinho. Garf, aquele rapaz surpreso, olhava em sua direção, perguntando do que é que ele estava falando. E em um rápido movimento derrotava aquele monstro em sua frente. Em seguida, chamava a atenção do nosso pai de menina. Mas antes que eles tivessem uma troca de conversa, um grito repentino tomava sua atenção. Eles olhavam em direção de algumas pessoas que ainda estavam trêmulos de medo em meio daqueles escombros. Tinham visto uma mãe que se agarrava com força ao seu filho e suplicava por salvação, que não queria morrer aqui. O Garf, vendo tudo aquilo, ia com sua mão até o seu rosto. Após isto, dava uma longa suspirada. Com isso, jogava para longe todas suas armaduras, tirava sua faixa e gritava o mais alto possível para que todos estes monstros viessem para cima dele. Queria arrancar todos os seus pedaços. Vendo isso, fez o nosso pai de menina pensar que isto tudo parecia bem familiar. Tendo em vista, todos aqueles monstros partiram para cima do Garf, derrotando com as suas mãos vazias. Foi neste momento que gritaram pelo Garf e ele pedia para que a Lucy não viesse para cá. A passagem, ele gritou, vou tentar atrair eles.
passou na mente de nosso mano. Aguenta mais um pouco, eu vou tentar atrair todos eles com a visão da Lucy ensanguentada em seus braços. Foi a linha do livro de sua esposa que se passou em sua mente. Diante daquele prédio de escombros, ele falava em voz alta que aqui e agora era o prólogo dessa história. O Garf chamava sua atenção e falava que aqui era perigoso, mandando ele voltar para dentro. Era o nosso pai de menina que demonstrava toda a sua saliência e pedia desculpas para o Garf, respondendo que tinha de encontrar a sua filha e precisava salvar a sua mestra. Em uma certa vez, enquanto ele segurava fortemente aquele livro em suas mãos trêmulas, uma voz calma perguntava o que ele havia achado. Emocionado, nosso pai de menina, e com seu rosto em lágrimas, respondia que o Garf era incrivelmente trágico, nos mostrando a arte daquele livro, falando que o Garf virou um caçador de monstros e quando pôde finalmente encontrar uma mentora a qual ele poderia confiar, nos mostrando uma outra arte, falando que esta mesma mentora teve de morrer logo no prólogo dessa história, falando para sua esposa em soluços, que tudo isto era de partir o coração, levando ela a perguntar se era tão triste assim mesmo. Ele balançava sua cabeça rapidamente, enquanto sua esposa dava uma leve afada, comentando que o livro já havia sido publicado, e não dava mais para mudar esse começo. E hoje, diante de todos aqueles monstros, vimos a mentora do Garf correndo o mais rápido possível. Ela soprava aquele apito, olhava em direção daquela coisa feia e falava que apenas trouxe isso por uma precaução. Com isso, soprava mais uma vez aquele apito e diante dela todos aqueles monstros eram derrotados. Em outro local, vimos o nosso pai de menina ao lado do Garf, correndo o mais rápido possível. O Garf não deixava de pensar que apenas seguiu ele sem pensar. No entanto, ele pode mesmo confiar nesta pessoa? Era sua dúvida, mas logo deixava todos estes seus pensamentos de lado, dizendo a si mesmo que se algo estranho acontecer, ele irá simplesmente lidar com esse senhor da barriga saliente por ele mesmo, com suas próprias mãos. Com isto, ambos chegavam onde a Lucy estava, e enquanto nos eram destacadas suas costas, ela pedia para que eles corressem. Diante de toda aquela poeira, falando que eles precisam sair daqui agora mesmo. De repente, palmas. Diante da luz surgia aquela figura aterrorizante de 4 braços cheios de olhos. O nosso mano, por sua vez, enquanto arfava de cansaço, dizia a si mesmo que esperava que ainda não fosse tão tarde assim. De repente, uma coisa chamou sua atenção. As pessoas, por alguma razão, começavam a chorar sangue sem uma razão aparente. 2. Era ecoado por todos os lados. Uma coisa que se semelhava a uma raiz surgindo dos corpos daquela pessoa. O Garf, por sua vez, correu o mais rápido possível em direção da Lucy, que estava caída no chão. Tendo em vista, levou o nosso mano a se perguntar se tudo isto já havia começado. O Garf chegava até a Lucy e chamava por ela. Ainda consciente, ela se perguntava se era esta voz do Garf, que todo seu corpo estava dolorido e que nunca deveria ter trago ele até aqui. Enquanto tinha visto o olhar de desespero do seu discípulo, ela levava sua mão e pedia desculpas. Ela, tendo em vista aquele monstro, diante de seu discípulo, pensando que ele, ao menos ele, tem de sair daqui. Aquele monstro batia com sua palma mais uma vez e falava 3. Flores surgiam do corpo de todas aquelas pessoas e o terror se alastrava. Aos braços do Garf, ele tinha a visão da sua mestra, com um pano em seu rosto. Foi neste momento que o nosso pai de menina chamou sua atenção e pedia para que ele não olhasse nos olhos daquele monstro. Se aquele monstro te encarar e bater suas palmas 3 vezes, você morre na hora. E com isso, cerrava suas mãos. Se levantava pensando que já tinha visto aquela mão antes. Se lembrando de quando teve um flash de sua filha, dizendo a si mesmo que eram as mesmas mãos. E com um olhar digno de um pai de menina, perguntava para aquele monstro se ele estava com ela, com a Ayong, a sua filha. Aquele monstro ria de orelha a orelha, falando que então este era o seu nome. De repente ele começava a regurgitar, perguntando se a Ayong era o nome de sua filha, tirando ela de sua boca e por fim colocando em suas mãos a filha de nosso mano. Rindo enquanto perguntava se era esta aqui a sua pequena chamada Ayong. A fúria tomava todo o corpo de nosso mano, mas neste meio tempo que o Garf surgia, acertava em cheio o rosto daquele monstro miserável. Por conta deste soco que ele largou a filha do nosso pai de menina, o nosso mano começava a correr o mais rápido possível. Por sorte e graças ao roteiro, a sua filha caía no colo de uma pessoa que ali estava. De repente, aquela mulher era pega de surpresa, tendo em vista aquele monstro partindo para cima dela, gritando que a Ayong era sua. A Ayong era sua filha. O Garf surgia mais uma vez e acertava em cheio aquele monstro. Ele, por sua vez, olhava em direção do Garf e batia com sua palma, mas em um rápido movimento o Garf tampava os seus olhos com seus braços, mas graças a isso também que ele deu uma brecha para ser acertado por aquele monstro.
Um soco forte que o arremessava e se chocava com tudo no chão, vindo de lá o mais rápido possível, gritando que a criança era sua filha, agarrando o garfo em suas mãos, furiosa, falando para ele que a Ayoung é sua filha, a sua única filha. Em suas costas vimos o nosso pai e menina, olhando em direção daqueles dois, olhando em direção daquela cauda daquele monstro, se lembrando que este talvez era o seu ponto fraco. Daquele rabo, tínhamos a vista de uma figura com as suas mãos juntas, um monstro que se assemelhava a um lobo, tendo em vista o nosso pai de menina com uma grande pedra em sua mão, com o intuito de acertar ele. Com toda a sua fúria, ele gritava o mais alto possível. No entanto, ele errava aquele ataque, graças ao balançar da sua cauda. De repente, era acertado o mais forte possível, e com aquele ataque ele era jogado para longe. Enquanto tinha em vista, o Garf se perguntava do porquê deste monstro estar em pânico, ponderando que talvez a sua cauda seja o seu ponto fraco. Foi neste exato momento que ele pulou da mão daquele monstro e acertou em cheio o queixo dele com uma joelhada. Aquele monstro, como se nada, gritava que isto era inútil. Mas neste meio tempo que o Garf aproveitou para agarrar um de seus braços e gritou o mais alto possível que esta era a melhor chance, tendo em vista o nosso pai de menina, referenciando o Eren Yeager de Attack on Titan quando foi fechar o buraco da muralha, acertando em cheio aquela cauda daquele monstro miserável. Aquele monstro gritava o mais alto possível de dor. Em um jeito totalmente diferente, olhava em direção de nosso pai de menino e perguntava como que ele usava. Ele, por sua vez, uma pessoa que já encarou de frente a temível vida de um CLT 6x1, criou solamente só uma filha doente, com seu olhar das poucas ideias perguntava como que este monstro ousa falar o nome de sua filha com essa sua boca imunda. Aquela criatura nojenta gritava o mais alto possível. Seu corpo começava a derreter, e diante daquele monstro derretido, o nosso saliente pai de menina de meia idade. Com isso, ele caía de bundadas no chão, né, velho? No entanto, foi neste exato momento que aquele monstro começou a cair em gargalhadas. Vendo tudo isso, fez o nosso mano perguntar qual era a graça. E eu imaginei que você perguntaria, é que eu pensei uma piada, chamando pelo nome de sua filha, falando que seu pai tentou tirar a sua vida, que um pai que tenta tirar a vida da própria filha não pode ser pai, caindo em gargalhadas, repetindo e repetindo estas mesmas falas, mas logo a sua boca era calada. Era a nossa mana elfa rabuda Lucy, com uma pistola em sua mão, mandando aquele monstro calar a sua boca, que tudo que sai desta sua boca imunda são apenas mentiras descaradas. Foi neste exato momento que a nossa maninha começou a chorar. Ele olhava em direção daquela mulher que estava com sua filha em seus braços. Ela era passada de mãos em mãos, de cidadão por cidadão. Por fim, comentou que os Deus dos pais observa todas as mães, observa todos os pais, pois cada filho carrega com si as suas imagens. E junto de todos aqueles cidadãos pedia para que a bênção da senhora Miriam os guie. O nosso mano pegava sua filha e agradecia aquela mulher. Foi quando que o babá de sua filha chamou sua atenção. A nossa pequena Ayoung, totalmente curada de sua doença misteriosa, chamando pelo seu babá, elevando as suas pequenas e fofíssimas mãos para chegar até ele. Segurava fortemente o dedo do seu pai. Ele ia com sua mão até o rosto dela e secava suas lágrimas. A Lucy até ele perguntava se essa não era sua filha, que ele estava tanto atrás. E em lágrimas, enquanto olhava em direção de sua filha, ele falava que não, que esta era sua filha sim, abraçando ela e pedindo desculpas do fundo de seu coração, que o seu papai sente bastante, chorando o mais alto possível, gritando o mais alto possível, que nunca esquecerá a bondade de todos eles. Mas antes que essas suas falas terminassem, caía de costas no chão. O Garf e a Lucy ficavam surpresos vendo tudo aquilo. Olhavam entre si, e enquanto o sol da manhã surgia, o pânico dos dois surgiam também. Bem, depois de tudo isso, nosso mano falou que será de grande ajuda para eles, chamando a atenção da Lucy, perguntando que tipo de grande ajuda seria esta. Enquanto ela tinha em vista de um pai e uma filha traquinas, não tinha sua resposta, pois ele já havia desmaiado de cansaço já. As provações que o protagonista teria de passar no prólogo deste livro, agora por conta de nosso pai de menina, havia mudado. Esta história trágica havia mudado. Tempos depois, em mais um dia naquela grande cidade, em uma certa taverna, víamos diversas pessoas tirando a sua barriga da miséria. Como um dos garçons da taverna, o Garf, que trazia todos os seus pedidos. Como cozinheiro desta taverna, o nosso mano, que preparava todos os pratos. Há um tempo atrás, antes mesmo desta taverna surgir, a Lucy lhe entregou os seus ganhos de caça por ele ter salvo a sua vida. Enquanto via aqueles dois caíam em gargalhadas, o nosso mano chamava sua atenção.
não, e com um olhar sério perguntava se eles importaria de lhe dar todo o seu dinheiro. Claro que essa pergunta maluca assim do mais nada chamava a atenção deles lá. Ele falava para os dois que os dois são caçadores de monstros, ganham dinheiro com a caça de monstros em si, e se os monstros não aparecer, eles não ganharão dinheiro, ou seja, suas rendas são bem estáveis. O trabalho de caça-monstros é chamado de trabalho amaldiçoado, então eles têm de pagar o dobro no aluguel que as pessoas normalmente pagam. A maioria das estalagens e restaurantes se recusa a atender caçadores. Os caçadores de monstros não são permitidos em muitos lugares, pois é consenso geral que caçadores irão se tornar monstros a qualquer momento. No entanto, com um olhar de poucas ideias, a Lucy perguntava e daí? O que isto tudo tinha a ver com ela ter de lhe dar todo o seu dinheiro? E sem nem pensar duas vezes, ele respondeu que quer se tornar um lugar onde eles possam comer e descansar confortavelmente. E mesmo sem acreditar em suas palavras, a Lucy interrompeu o Garth e assim perguntava se ele poderia jurar que nenhuma dessas falas eram mentiras, com um sorriso de orelha a orelha, perguntando então que ele pretende fazer a partir de agora com todo este dinheiro. E hoje vemos todas as pessoas que conseguem se deliciar de uma gostosa miojadas da massa. Aquele cara chamava a atenção de nosso mano e perguntava de onde ele aprendeu a cozinhar assim, tá ligado? Com ele lá por sua vez pensando que nem cozinhar ele sabe, ele apenas sabe fazer miojo como qualquer outra pessoa do mundo. Chamando sua atenção, a nossa linda mana Lucy chegava no local, vindo de lá só o bafo da pinga, levando ele a ter de comentar, né velho, que quando ela estiver com sua filha é melhor evitar beber, mandando ela ter mais cuidado, pois estar pagando e até ajudando com seu trabalho também. Deixando um pouquinho de lado essa sua comida de rabo e entrando no modo paizão de todos, falava pra ela que ela já havia bebido 2 barris de cerveja sozinha, e o preço da cerveja também subiu muito alto recentemente. E toda confiante, a nossa querida elfa rabuda levava sua mão e falava que caso ele dissesse apenas uma coisa para ela, jurava que não iria beber mais nada enquanto ela estivesse cuidando de nossa maninha. Perguntando mais uma vez, como que ele sempre sabe onde os monstros irão aparecer. O nosso mano desviava de leve seu olhar e comentava que não poderia falar sobre isto. Mas por fim colocava um grande sorriso em seu rosto, falando que jura que irá colocar ela nem um Garth em um perigo, pedindo para que apenas não se preocupasse. Estas falas tiravam um leve sorriso de nossa mana, e com isso saía do local, falando que já que ele não havia respondido, ela pode voltar a beber, tá ligado? E se quiser que ela pare de beber, é melhor que ele conte tudo. Por fim, ele ia até um outro local. Nesta mesma sala, tínhamos a vista de um grande mapa cheio de informações do que vai acontecer e o que está prestes a acontecer. Enquanto ele olhava para aquele mapa, se perguntava como que veio parar aqui, segurando a nossa maninha em seu braço, falando também que não sabe a razão do porquê a doença dela melhorou neste mundo, tocando naquele mapa e dizendo a si mesmo que é só uma única coisa a qual ele realmente sabe, que ele irá mudar o final desta história. E bem, na história original havia cerca de 4 grandes áreas onde os monstros apareciam. As muralhas da fortaleza só importam no final em si, então por agora é uma coisa irrelevante. Na Floresta Sombria, onde uma guerra enorme contra os monstros aconteceu antes da construção dessa muralha, algumas pessoas ainda vivem por lá. Monstros também aparecem neste lugar, mas não com tanta frequência assim. E enquanto anotava em seu mapa, dizia a si mesmo que se quiser impedir os monstros e reunir pessoas, esta é a localização de sua taverna é a melhor escolha possível. Felizmente, graças à habilidade da Lucy de detectar mentiras, eles conseguiram conquistar a confiança das pessoas, mesmo com as suas identidades falsas. Por isso que ele acabou sendo aceito como aquela pessoa bem informada neste lugar, que não representa perigo algum para ninguém. E como uma pessoa bem informada, começou a vazar pequenas informações sobre os monstros e eventos que ocorrem no enredo original. No fim das contas, esta foi a escolha certa. Eles puderam aceitar trabalhos fáceis juntos e ganhar bastante dinheiro com isto. E graças a este dinheiro que os dois investiram, eles conseguiram abrir esta taverna. No entanto, o problema aqui agora é outro. Olhando em direção daquele papel e dizendo a si mesmo que este mundo está fadado a acabar em 2 anos. E mesmo nos livros originais, nunca havia explicado o motivo do porquê. A sua filha, mesmo neste mundo fadada à morte, estava melhor de sua doença. Com isso em mente, ele pensava sobre este mundo acabar e tal. E com isto o coringava de vez, né, velho? Já que essa taverna, mesmo que no mundo apocalíptico, estava indo bem demais, e agora ele não tem mais tempo pra nada, não consegue pensar em nada e não consegue fazer nada também. Por fim, ele ia até o lado de fora. E assim como aquele garçom que já bateu seu horário, tem de ir para casa e dar um cheiro na sua morena, ele pedia pra todo mundo aqui do bar, desta taverna, sair logo, que tá fechado, tá ligado? Mandando todos eles ralar peito. Taverna fechada. Tempos depois, vimos ele se despedindo de todos aqueles seus clientes, e enquanto ele perguntava do porquê de sua taverna estar indo tão bem assim, tá ligado? A nossa mana Lucy respondia que isto era óbvio.
elevando sua mão e comentando que ele serve bebida e comida para os caçadores de monstros. Não expulsa os caçadores quando ele fica um tempo demais, e além disso, não cobra mais e ainda dá bebida extra, ou seja, o local perfeito para todos os caçadores do mundo. Mas enfim, todo este papo era deixado de lado, pois ela saiu dali puxada pelo garfo, né, véi? Soltava a manguaça, né, véi? Mas foi neste exato momento que uma coisa chamou sua atenção. Olhando em direção dos portões da cidade, mas logo deixava isso de lado e se despedia de nosso mano, com um lindo sorriso em seu rosto, dando até mais para o nosso papai de menina. E toma essa linda cena de nossos dois aqui dando tchauzinho. Ai meu Deus do céu, é muita fofura nesse marrom aqui. Com isso, ele voltava para sua taverna e foi neste exato momento que ele se encontrou com uma figura totalmente suspeita. O nosso mano falava para este cara que a sua taverna já havia fechado, e com um sorriso assustador ele respondia que sim, já sabia disto. Ele apenas agia normalmente e até atrás de seu balcão. Enquanto ele agia de forma normal, aquele cara mantinha aquele sorriso assustador em seu rosto olhando em sua direção. Enquanto se levantava de sua cadeira, ele comentava que ouviu que aqui era um lugar bem famoso, levando o pai de menina a perguntar de onde que vinha esta fama, com ele respondendo que é por servir comidas deliciosas para caçadores de monstros, que ele ainda continua servindo aqueles miseráveis, e isto é uma loucura. O nosso mano apenas ia de suas falas, perguntando se havia algum problema com isto, e ele respondia que os caçadores são basicamente monstros pela metade que ainda não se transformaram por completo, que mais cedo ou mais tarde, um dia com toda certeza eles vão virar monstro e tirar suas vidas. Enquanto ouvia tudo isso, nosso mano tentava manter o seu sorriso em seu rosto, e mudando de assunto, aquele cara comentava que não veio aqui para ficar falando sobre isto não, perguntando se ele era realmente o dono daqui. Pegando de surpresa, eu ouvi que pessoas dizem por aí que não tem nada que o nosso humano não saiba a respeito dos monstros. Ele respondia de forma simplória, falando que isto era um absurdo, que era apenas um humilde cozinheiro, levando aquele cara a colocar mais uma vez aquele sorriso tosco em seu rosto e falar que a sua humanidade era uma merda. O nosso mano, por sua vez, se perguntava quem era este cara, se era um monstro disfarçado. E bem, nesta história existem 3 tipos de monstro. O primeiro é o tipo besta, os mais comuns, com baixa inteligência, que aparecem com bastante frequência. Segundo, o tipo mágico, que usam magias assustadoras, são mais inteligentes, mas aparecem com bem menos frequência, e suando frio, pensando a respeito de todas as suas atitudes. Como uma pessoa que sabe bastante sobre os monstros, não deixava de pensar que é claro que este tipo de monstro uma hora ou outra iria aparecer. Os monstros nomeados, aqueles que estão diretamente ou indiretamente ligados ao enredo original. Interrompendo seus pensamentos, aquele monstro surgia perguntando o que ele tanto estava procurando aí. Aliviando a lição, ele respondia que estava apenas conferindo seus ingredientes, mas com as falas daquele cara que nunca gostou muito da comida humana foi o motivo final para que ele soubesse que estava diante de um monstro. A nossa maninha levava sua mão, e por conta disso que ele falava para ela que um cliente gentil havia chegado, então iria cozinhar para ele. Tudo isto era refletido aos olhos daquele monstro. E pegando o nosso mano de surpresa, aquele cara perguntou como que ele maltratava a sua filha. Rindo, falando que ele bateu em sua filha, que tentou tirar sua vida da própria filha. Falas essas que deixavam o nosso mano furioso, enquanto aquele monstro disfarçado perguntara como ele se sentia ouvindo seus segredos nojentos sendo expostos. O nosso mano cerrava os seus punhos, mas ele só falava que estava brincando, que isso aqui era uma pequena brincadeira, chamando o nosso mano de lixo patético. Mas, interrompendo seus pensamentos, o nosso mano perguntou se ele estava tentando lhe provocar com esta sua língua afiada. Foi neste exato momento que aquele monstro pulou de sua cadeira indo em direção da nossa maninha. Em um ato rápido, nosso mano foi até o seu balcão e colocou ela em um armário. Ia naquela direção daquela faca de cozinha. Mas já era tarde demais, pois neste exato momento que ele foi agarrado em seu pescoço. Aquele cara abria sua boca o máximo possível. Braços surgiam, e por fim vimos a figura daquele monstro. Um monstro que estava onde ficava a língua daquela pessoa. Com isto ele levou a sua mão e pediu para que o nosso mano esperasse por 1 minuto. Com isto ele levava seu dedo com um certo sorriso, perguntando se isto não foi impressionante, fazendo uma espécie de drama, pedindo desculpas pelo seu vocabulário, que o bafo do nosso mano fedia, perguntando que tipo de vida ele tem levado até agora. Com isto comentava que achava que o dono deste lugar era apenas uma pessoa que passou a vida toda estudando sobre os monstros. Um mano convicto que se esforçou ao máximo para poder se vingar depois de perder toda a sua família pelos monstros. Mas não era isto.
olhando no fundo dos seus olhos, falando que ele não era apenas alguém que sabe algumas coisas aqui e ali, deixando ele furioso ao ouvir que queria agora iria tirar sua própria vida, arrancar o núcleo de sua filha, que ele estava escondendo naqueles armários. Ele tentava escapar de suas mãos da forma mais desesperadora possível. No entanto, aquele monstro apenas comentou que realmente tinha algo que o nosso mano não sabia, que até próprio achou que ele saberia alguma coisa sobre ele, mas vendo a sua forma de agir, falava que o nosso mano era apenas um humano assim como todos os outros. Diante daquilo, ele apenas pensava que tinha de se lembrar qual era a habilidade. Tinha de se lembrar. De repente ele parava e ficava quieto, levando aquele monstro a perguntar se ele já havia desistido, se aproximando de nosso mano para ouvir que ele estava falando com uma voz baixa, perguntando o que ele estava dizendo. E foi neste momento que ele olhou no fundo de seus olhos e perguntou se toda aquela dança e bajulação que fizeram na sua língua era para quê, se pondo como superior aqui, falando que eles suplicaram pelas suas vidas, cantaram, dançaram, fizeram tudo o que podia para sobreviver usando as suas línguas. Essas últimas falas deixavam aquele monstro furioso e por conta de toda essa fúria atacava nosso mano com tudo, mas era em vão, pois quando alguém provoca ele de volta e vira o jogo, ele precisa deixar a pessoa com raiva novamente para assim conseguir tirar a sua vida. Aquele monstro falava que já havia perdido tempo demais aqui com ele e parece que iria ter de deixá-lo irritado mais uma vez, olhando em direção dos armários e perguntando para o nosso mano se caso ele jogue a sua filha de algum lugar alto, o que poderia acontecer, falando para ele diversas atrocidades. No entanto, esta era a expressão a qual nosso mano tinha consigo mesmo, se controlando, pois se perder sua paciência ele perde tudo. Com isto perguntava do porquê alguém como ele estava prestes a morrer e se preocupava com o que os outros diz. Furioso, o monstro perguntava se era ele que iria tirar sua vida. Será isto que ele estava falando? Caindo em gargalhada, chamando ele de palhaço que era apenas um cozinheiro medíocre. O nosso mano pedia para que ele não se preocupasse com isto. No entanto, perguntava se ele estava bem, que ele havia perdido tempo demais, e após essas suas falas, uma figura misteriosa entrava naquela taverna, enquanto a lua iluminava suas costas e escondia o seu rosto. O nosso mano dava as boas-vindas para o seu cliente. Com isto gritou que ele era um caçador que vive atrás de monstros e havia um bem aqui em sua frente, e após essas falas, ouvimos um corte. Antes mesmo que aquele monstro pudesse perceber, olhava em direção de seu braço ou a ausência dele, tendo em vista a figura daquela pessoa misteriosa enquanto brandia sua espada que havia feito um corte tão limpo que não havia nem sequer um respingo de sangue. Gritando de dor, o monstro chamava para aquela pessoa de maluco, que não é uma coisa normal se apresentar primeiro, e foi apenas entrando e cortando o seu braço. Mais uma vez ouvimos o corte da tramontinada, com aquele monstro suando frio, de medo, impotente diante a lâmina daquela pessoa. Em um ato de desespero, ele pulou da boca daquele corpo, como um verme patético caía no chão, se arrastava tão impotente quanto a sua arrogância de minutos atrás. Mais uma vez vimos aquela pessoa brandindo a sua espada, e enquanto aquele monstro gritava o mais alto possível, havia perdido as suas duas pernas. Por fim, aquele cara foi até ele e levou a sua espada, e com ela acertou em cheio aquele corpo. Enquanto ele sofria de dor, perguntava se este homem misterioso era aquele famoso caçador das fontes Baldur, furioso, gritando que ele era apenas um cão de caça que não conseguiu nem mesmo proteger a sua própria mestre, um imortal maldito sem coração. Mas antes que ele terminasse as suas provocações, mais um corte era efetuado por aquela pessoa, um corte decisivo e mortal, sendo também um golpe final para aquele monstro. Por fim, sobrava apenas os restos dele no chão. Nosso mano, por sua vez, dava uma longa fada, pensando que agora estava salvo. Mas este pensamento não durou por muito tempo, pois aquele homem apontava sua espada em sua direção. E pegando ele de surpresa, falava que este monstro nunca havia se revelado antes. Nunca até agora. Sem nem pensar o certo, ele apenas respondeu de forma rápida que aquela coisa aparece no meio do caminho e fica sempre atormentando o protagonista, um monstro maligno que atormenta as pessoas por todo este tempo. Assim falando que como um caçador incrível como ele é, que era claramente claro que o grande Baldur deveria saber disso também. No entanto, este era o decreto de seu último suspiro, levando aquele cara a elevar a sua espada e falar que não havia falado o seu nome ainda. E enquanto protegia sua cabeça, o nosso mano respondia que ouviu falar sobre o Baldur por aí, em algum lugar, pedindo para que ele poupasse a sua vida. Mas antes que esse tal Baldur aí fizesse alguma coisa, a nossa elfinha rabuda surgia e apontava sua pistola em sua direção, rindo e falando que se ele não queria um buraco em sua barriga, baixasse sua espada, perguntando se não era o famoso caçador de monstros, se ele havia ficado louco.
Baldur respondia que nosso mano sabia demais sobre ele, até mesmo sobre os monstros, e isto era estranho. O Garf estava em frente de nosso mano, perguntando para ela se ela quer que ele apenas acredite em tudo isto. A Lucy apenas apontou para seus olhos e perguntou se ele achava mesmo isso, mesmo sabendo que ela consegue perceber quando alguém estava mentindo. Baldur apenas se mantinha em silêncio. Em seguida olhou em direção do Garf e chamou ele de pirralho, que virou um caçador há menos de 5 anos, um taberneiro que era completamente suspeito, e por fim, uma garota de orelhas pontudas que devorou seu próprio irmão, olhando em sua direção e falando com um tom irônico que este era mesmo um grupo confiável, perguntando se ela ainda se recusava a comer carne. Sem nem pensar 2 vezes, a nossa mana apertava o seu gatilho. O Baldur conseguia se esquivar e acertava fortemente. O Garf tentava atacar ele. No entanto, seu ataque era simplesmente repelido, sendo acertado e jogado para longe. Em questão de segundos, tanto a Lucy quanto o Garf eram jogados e derrotados no chão. Com isto, o Baldur olhava em direção de nosso mano, a qual já se cagava de medo, e assim partia em sua direção, brandindo sua espada com a intenção de tirar sua vida. Mas foi neste exato momento que ouvimos um disparo. Passava pelas portas da taverna, e assim acertava em cheio o braço do Baldur. Ele, sem nem ligar muito, apenas olhou para sua mão, ou a ausência dela, né? E quando ele foi em direção de sua espada, a nossa querida elfinha ia de lá com sua cuspidora de desrespeito, falando que só está aqui ela e aquela coisa, perguntando se ele acha que ele consegue lidar com ela. O Baldur, por sua vez, olhava em direção daquela grande torre da cidade, mas antes que a tensão ficasse pior, tá ligado? Pegando todos ali de surpresa, tá ligado? Ouvimos os berros da nossa maninha do armário, tá ligado? O nosso mano pegava a nossa maninha em seus braços, chamava ela de minha princesa e perguntava se ela já havia acordado, que estava tudo bem, que não tinha de ter medo, tá ligado? Que não havia nada assustador aqui. Baldur apenas olhou para ele e comentou que não sabia que ele tinha um filho. E após essas suas falas, para a surpresa da Lucy, apenas guardou a sua espada. E assim, como ele chegou, saiu do local. Mas antes que ele saísse, o nosso mano pedia para que ele voltasse. Mesmo suando que nem um porco de medo, tá ligado? Falava que sabe que é uma pessoa suspeita e entende ele. E já que seu primeiro encontro foi um desastre dessa forma, volte e coma um pouco de sua comida e se torne o seu cliente. O Baldur apenas ouvia todas essas falas em silêncio e por fim saía batendo a porta, pedindo para que a senhorita Miriam guie o seu caminho. Com isso, a Lucy enquanto ele caía de joelhos no chão. Birrenta lá falava que aquele miserável poderia apenas sair falando que iria voltar, tá ligado? Mas resolveu agir cheio de banco assim. Com isso, perguntava se estava tudo bem mesmo, perguntando se caso o Baldur atacar novamente, levando ele a responder que assim como a Lucy e o Garf, o Baldur também era um caçador de monstros e por isso que confia nele. Isto fez a Lucy perguntar se com essas suas falas, ele quer dizer que confia tanto na Lucy quanto no Garf. E cheio do joinha, tá ligado? O nosso mano respondia que era claro que sim. Bom, em outro local, vimos uma certa pessoa observando tudo até aqui. Ela era pega de surpresa ao ver o nosso pai de menina levantando seus braços, vendo por fim aquele cartaz lhe agradecendo. Pela sua luneta, os seus olhos brilhavam, nos mostrando por fim quem realmente ela era, a qual tinha suas bochechas levemente escoradas por ver aquele cartaz de agradecimento. E bem, antes de qualquer coisa, deixa eu voltar alguns segundos atrás, quando o nosso mano Garf acordou lá de seu sono depois de levar uma surra do Baldur. Tanto a nossa mana Lucy quanto o nosso mano ficava olhando para eles. Tadinho, começava a rir de sua cara por ele ter acordado assim, tá ligado? Mais nada. E após tudo isso, a Lucy ia até o nosso mano e perguntava o que ele estava escrevendo ali. Ele, com a placa em sua mão, respondia que estava apenas dando as boas-vindas para sua futura cliente. Assim, por fim, nos mostrando aquela cena onde ele pegava um cartaz e agradecia aquela pessoa. Aquela pessoa via pela luneta de sua arma o nosso mano agradecendo. Seus lindos olhos esverdeados brilhavam, e eu só vou mostrar ela de novo aqui porque eu achei ela muito da fofas. Enquanto o nosso mano tava lá balançando o seu cartaz e obrigado, tá ligado? Ela dava um pulo de onde estava, gritando o mais alto possível. Já imaginando um monte de coisa, perguntando o que tem que fazer. Será que ela foi pega espionando o nosso mano? Se acharem que ela é algum tipo de esquisita, e se os guardas acharem ela de esquisita também. E com toda essa sua insegurança toda, timidazinha até a sua luneta. Mas olha só que lindo, olho esverdeado. E olhava lá em direção de nossos manos, com o nosso mano lá agradecendo ela, e a Lucy e o Garf agradecendo ela também. Essa aqui foi a reação dela, tá? Pegando ela de surpresa, ela viu alguém bater em sua porta. Saindo daquele lugar ali, que é uma porta, que eu acho que é uma porta, mas talvez não seja uma porta, me diz aí no comentário o que seja. Perguntava o que ela estava fazendo aqui, chamando ela de Capar. A Capar, a nossa linda maninha aqui, tá ligado? Respondia pra ele de forma tímida que estava apenas caçando. E até ela perguntar qual monstro ela estava caçando, do qual tipo. Ela respondia que era assim um monstro, mas um monstro da forma totalmente diferente. E pegando aquele cara lá de surpresa, tá ligado? Ela falou que acabou de atirar acidentalmente no grandioso Baldur.
Tadinha, minha maninha aí já ficava toda ansiosa em ouvir se ela atirou mesmo naquele cara. Ela logo se desculpou falando que sentiu muito, levando ele a responder que tudo bem, vai ter que reportar isso aqui primeiro. Por falar de reportar aquela aí o mais rápido possível, nos mostrando por fim como ela realmente era, tá ligado? Falando se ele ia falar realmente com seu pai, e por conta de seus olhos e braços expostos, ela voltou a se encolher toda lá, falando que não era nada demais. E eu acho, independente da forma da nossa mana aqui, eu acho ela bem das fofas. Enfim, aquele cara saía do local e deixava ela sozinha. Ela ia de caminhandinho e se jogava em sua cama, pegava aquele pano e abria onde tinha algumas comidinhas, e com isto nos mostrava que era um prato feito na taverna pai e da filha. No entanto, por conta daquele tiro, ela ainda estava totalmente segura, se perguntando se assustou eles, mesmo ela sendo um cliente irregular, falando que ela mesma nem é algo humano, estava encarando diretamente para ele, que é claro que, tipo, o nosso mano ficaria assustado, mas logo vinha a imagem do nosso mano lhe agradecendo em sua mente, e por conta disso que seus olhos ficavam levemente marejados. E meu Deus do céu, minha mana aqui é muito fofa, pois olha só essa cena dela aqui cruzando seus braços e orando pela saúde de nosso mano e a saúde de nossa maninha, velho. Você é fofa, minha mana. Você é fofa, não ligue pela sua aparência. E bem, ontem à noite foi o dia que o nosso mano conheceu o incrível Baldur, o personagem mais forte desse romance. Assim como na história, ele aparece quando aquele monstro surge. No entanto, essa aqui era para acontecer bem mais tarde no enredo original, se perguntando se ele acabou atrapalhando a ordem das coisas por se envolver. Só que esta não é uma preocupação de um pai solteiro de menina, a única sua preocupação é que ele quase perdeu a sua vida e quase que a nossa maninha perdeu o seu pai. E este que é o maior problema. Alguns dias atrás ele foi até aquele guarda e entregou aquele pacote, agradecendo por ele sempre trabalhar duro, entregando para ele falando que tem certeza que a pessoa a qual esse guarda serve irá gostar bastante desse prato. E hoje, depois de tudo isso, falava para si mesmo que teve muita sorte, pois a Capa, aquela nossa linda maninha, só aparece no meio do enredo original. E se o nosso pai de menina não tivesse causado uma boa impressão antes, agora mesmo ele já poderia estar morto. E com isto em mente ele falava que não pode ficar assim, que tem de se envolver com os personagens principais, está na hora do seu primeiro contato. Pegando aquele papel onde fala sobre a personalidade da Capa e como ela é geralmente, tá ligado? Pensava que não basta ser gentil e agir com familiaridade. O próprio Baldur, mais forte de toda essa história, já apareceu, então por isso que ele não pode ficar confiando tanto assim no que ele sabe sobre o enredo original. Olhando em direção daquele seu desenho e dizendo a si mesmo que o mais seguro aqui agora é recrutar os personagens principais e mantê-los perto dele. No dia seguinte, vimos a nossa maninha Capa aí, tá ligado? Indo até a sua luneta e perguntando o que o nosso mano estava fazendo, vendo que ele estava interagindo com as pessoas, enquanto via tudo aquilo falava que o nosso mano trabalhava demais, enquanto via ele se dando bem com aquele cara, se perguntava como que ele pode se dar, como ele pode dar tão bem assim com pessoas desconhecidas, por onde ele passava era tratado bem, e até aqueles guardas, entrando naquela torre deixando ela totalmente confusa e não entendendo nada dos entendimentos entendíveis, ela se perguntava se ele havia acabado de entrar. Pegando ela de surpresa, alguém batia em sua porta. Olhando para trás, ouvia de uma certa pessoa que era o senhor Junho, o dono da taverna, pai e filha, e aquele a qual ela, nossa maninha aí, acabou ajudando ontem. Alguns segundinhos depois, enquanto vimos os dois frente a frente e o silêncio mortal tomava todo aquele quarto, pegando os dois de surpresa, a nossa maninha começava a falar. O nosso pai de menina aí, tá ligado? Todo bobo, apresentava sua querida filha. Falava que era a Yong, que era essa aqui a pessoa que ela, nossa mana Capa, salvou ontem. A Capa tava tão vermelha, mas tão vermelha que mal sabia como responder. E só perguntou como que ele entrou aqui, se não era pra ter guardas para impedir ele. E bem, né, velho? Todos os guardas são meio que clientes regulares de seu restaurante. Assim falando pra ela, que depois que contou que planejava, tipo, dar um olá para a Capa, todos eles deixaram ele entrar. Pegando ela de surpresa, que depois que ele falou para todos os guardas que queria conhecer a incrível Capa, aquela que protege de toda essa cidade, todos foram muito gentis com ele e que ela realmente era amada por todos. E olha só isso, meu Deus do céu, vai me dizer que a nossa mana Capa não é fofa, porque olha só a sua atitude totalmente tímida depois de ouvir tudo isso. Enfim, nosso mano entregava aqueles bolinhos que ela tanto adora. Tá aqui a reação da nossa linda mana Capa, com boca aberta lá, falando, meu Deus do céu, o cheiro tá incrível. Minha mana Capa é muito fofa, não tem como. Com isso, nosso pai de menina falava pra ela que normalmente os seus guardas compram só um pouquinho, então por isso que desta vez ele trouxe bastante. E enquanto ela ia de dar lá, falava que tipo, quanto mais é melhor. No entanto, ela não poderia ficar sempre incomodando seus guardas pra ficar sempre comprando essas coisas pra ela. No entanto, era exatamente isso que o nosso mano queria ouvir, assim chamando a sua atenção, falando que tinha um pequeno favor que tinha de pedir para ela. Tempos depois, enquanto saía daquela torre, vimos o nosso pai de menina aí, ó, agradecendo, e todo de cantarolas. Com isto, olhava em direção daquela gigantesca torre, e com isto nos mostrava a cena da nossa linda mana Capa estendendo um cartaz no topo dessa torre.
Vendo tudo isso, o Junho pensou que era o melhor anúncio para divulgar para todos que, a partir de agora, a sua taverna ia iniciar um serviço de entrega. Enquanto via a nossa mana Kappa lá, meu Deus, ela é muito fofa, dando tchauzinho para ele não deixava de pensar que usar esse serviço de entrega será a melhor forma que ele tem para poder se encontrar com os personagens principais. Em outro local, vimos o Baldur, que ficava ligeiramente interessado por este serviço de entrega. Vimos outra pessoa que também ficava ligeiramente interessada por este tal serviço de entregas. Uma pessoa de lindas mechas prateadas, falando que se é para resolver problemas. Sendo esta pessoa de lindas mechas prateadas, esta linda mania aqui de lindos olhos azuis, se perguntando se são caçadores de monstros que estão anunciando isto daqui ou não. Enfim, tempo depois, vimos a taverna do nosso mano totalmente cheia, vimos o Garf atendendo os clientes, vimos a nossa mana Lucy importunando os clientes e vimos uma porrada sincera acontecendo. Enquanto essas porradas sinceras aconteciam, vimos o nosso paizão de menina, tá ligado? Preparando as comidas, pensando que isso aqui já tá te deixando maluco já. Pois da hora do rush, vimos os três lá jogados na mesa pra descansar. O nosso mano chamava a atenção da Lucy, perguntava se já não tava na hora dela trabalhar e começar a ganhar dinheiro. Ela, só o bafo da pinga lá, perguntava se já não ganha dinheiro caçando os seus monstros. E olha só o sorriso da ausência de felicidade aqui de nosso mano, falando que a última vez que ela trabalhou foi há 6 meses atrás. Porque a nossa mana Lucy, tá ligado? Nada bala ela não. Responderam lá, cheia dos reis, que quando ele souber de onde vai aparecer mais um monstro, ela só acaba com esse monstro em um piscar de olhos. No entanto, a Lucy em si não é um problema para o nosso mano. O problema é que ele precisa se lembrar da próxima parte da história, para lhe dar uma pista no que vai acontecer. O problema realmente é que até mesmo nesse livro, os monstros continuam simplesmente aparecendo. Não tem nenhuma explicação sobre o porquê eles existem. E seguindo o enredo original até agora, trouxe todos eles até aqui. No entanto, enquanto botava sua mão em sua cabeça, pensava consigo mesmo que agora a história virou uma bagunça total. Então não faz ideia do que está para acontecer daqui pra frente. Interrompendo seus pensamentos, o barulho da porta chamava sua atenção. Olhando para trás e todo convidativo perguntava se era uma cliente, aquela cliente de lindas mechas prateadas fazia um arranco sua garganta, chamava a atenção dos nossos três patetas e assim, ia com a sua mão até o seu peito e falava que ela era a única filha legítima de Tirna, que era orgulhosa das mais herdeiras da casa de Sunny, que ela era incrível nobre chamada Tina Rosen Marduna. Nossa mano, enquanto via nossa maninha de cabelos prateados, tá ligado? Perguntava se era uma nobre, o que uma nobre tava fazendo aqui. Ela ia até o nosso mano e perguntava se ele era um entregador, e ele respondia que na verdade ele era o dono daqui. E enquanto via lá toda coringada, tá ligado? O nosso mano pensava que nunca tinha visto essa garota antes, nem mesmo nos livros, se perguntando se ela confundiu o seu lugar com uma agência de caçadores. Agindo como uma nobre, ela perguntava se era aqui onde ela poderia contratar caçadores de monstros. O Junho respondia que eles eram apenas uma taverna, que iriam abrir em breve e se ela não viesse aqui para comer, por favor se retire. Com uma visão de cima, víamos a nossa manhã lá toda desesperada. Toda ansiosa, gritava pedindo para que eles esperassem, para que eles aceitassem o que ela queria lhe dizer, que iria fazer uma solicitação para todos eles e que iria lhe pagar super bem. Nosso mano apenas respondeu que não aceita trabalho por dinheiro. No entanto, a nossa mana Lucy era aquele demônio que sussurrava em seus ouvidos, perguntando se eles realmente não irão aceitar o que essa nobre quer falar. Mas, interrompendo os dois aí, tá ligado? A nossa linda maninha de cabelos prateados gritava falando que está oferecendo o tesouro sagrado de sua família. E que por tesouro sagrado de sua família já pegava os dois de surpresa. O nosso mano já perguntou para a nossa mana Lucy se ela estava falando verdade. A Lucy, usando nossas habilidades de ver mentira, respondia que sim, que tudo isto era uma verdade brilhante e reluzente. Alguns segundinhos depois, vimos os três reunidos. A nossa mana Tina aqui perguntava que ela tinha um amigo que queria encontrar, que era um plebeu da sua idade, que costumava visitar a sua casa antes. O nosso mano perguntou se ele sabe o nome deste plebeu ou onde ele mora. E um pouco ansiosa, e com suas bochechas levemente coradas, ela respondia que o nome desse seu amigo era Hans, mas não faz ideia onde o Hans mora. A Lucy perguntava pra ela se ela tem conhecimento de quantas pessoas que vivem por aqui se chamam Hans, deixando ela toda escabriada lá pedindo desculpas. E vendo toda ela escabriada lá pedindo desculpas, a nossa mana Lucy, né porra, já dá aquela ponta da esperança pra ela, falando que não quer dizer que eles não têm uma pista e não quer dizer que é impossível encontrar esse seu amigo. Só que, da mesma forma que ela dá esperança, ela arranca tudo de seu bolso, indo até ela falando que, claro, antes de encontrar esse seu amigo, é claro que ela tem de mostrar esse seu tesouro de sua família que ela havia mencionado antes.
A Tina, como cresceu como uma nobre e não sabia sobre as ganâncias das pessoas, respondia que disse claramente que ia entregar o tesouro da família depois que o serviço fosse concluído. Só que a ganância falava bem mais alto, porra. Com a Lucy lá pressionando ela, perguntando se ela vai mesmo abandonar o seu amigo, que esse seu amigo pode estar ferido e sozinho em algum lugar, se é isso mesmo que uma amiga faria. Após isto, ela retirava de um contrato e pedia para que a Tina assinasse ali. A Tina, é claro, ficava totalmente ansiosa e respondia que seu pai já havia lhe dito uma vez que nunca ela pode assinar algum contrato assim sem ler antes. Só que é a Lucy que estamos falando aqui, né, velho? Obrigava a garota. Pegava ela forçadamente pela mão e ia até aquele papel de contrato falando que era apenas uma pequena marca. O Gaff conhece sua mestre e sabe também que nosso pai de menina não quer deixar uma coisa desse acontecer, perguntando se ele não vai impedir ela. Só que essa aqui que foi a ação de nosso pai de menina, tá ligado? E enquanto via aquelas duas lá obrigando um a assinar o contrato do outro, com ela lá, com a Tina gritando lá que isso era um absurdo, ela era uma nobre e babababá, o contrato era assinado. Tempos depois, em uma casa a qual parece uma casa abandonada, vimos o grupo de nosso mano, comidas espalhadas para todo lado, roupas sujas por todo lado, e vendo tudo isso, levava os três a falar consigo mesmo que eles andaram o dia todo para chegar até aqui. O Gaff perguntava para a Lucy se aquela mana Tina não era uma nobre que tem um tesouro incrível, o tesouro da família. A Lucy falou que a Tina estava falando realmente verdade, e toma isso aqui é o tesouro, esse aqui que é o tesouro, esse aqui que é o tesouro da família da Tina, tá ligado? Todos os três olhavam em direção daquela bolsa em formato de coração, em seguida olhavam em direção da Tina que estava lá só de chororôs, pegava aquela bolsa e tentava usar aquilo, e após isso a Lucy chamava a atenção da Tina e perguntava se ela estava fazendo alguma espécie de piada aqui, nos destacando mais uma vez aquele saco com a cara em formato de coração, que porra é essa, falando que essa coisa era horrível. Tadinha, minha mana Tina toda de chororós lá, tá ligado? Respondia que esta aqui era verdadeiramente verdadeiro o tesouro valioso de sua família, levando a Lucy com sua mão até essa cabeça perguntar se ela faz ideia de quantas pessoas iriam comprar isso, só sendo um louco de Golden Kamuy para comprar um coração, um saco de coração com rosto, e entregando aquela bolsa de coração para o nosso pai de menina, falava que eles podem ir embora agora. O nosso pai de menina olhava em direção da nossa maninha Tina, que tadinha, tava lá só de chororoso, tá ligado? Por fim, se levantou, chamando a atenção da Lucy. E em direção da Tina, que já tava lá de chororoso, sem esperança de poder encontrar o seu amigo, chamava sua atenção e lhe mostrava a nossa pequena maninha, tá ligado? Que tava lá, oh meu Deus do céu, que fofa, falando babá pra ela. A Tina era pega de surpresa enquanto via nossa maninha tentando chamar sua atenção, pegava de leve suas mãos e dava um leve sorrisinho, agradecendo ela por tentar de fazer ele parar de chorar, tá ligado? E enquanto nosso pai de menina pegava naquele negócio lá, uma coisa caía deles. Saindo daquela coisa estranha, vimos um Cup Noodles. O Cup Noodles caía na frente dos três, e os três olhavam em direção do Cup Noodles. Totalmente confuso, o nosso mano se perguntava se esse Cup Noodles veio daquela coisa. A Lucy e o Gaff ficavam ligeiramente curiosos com aquele Cup Noodles. Com isso, começavam a balançar o John-Ho lá para um lado e para um outro, pedindo para que ele mexa naquele saco estranho lá de novo, tá ligado? Levando ele a perguntar para a Tina o que estava acontecendo aqui. Ela também era mais uma do que estavam confusos, comentando que só ouviu a história das pessoas falando sobre isto por aí, mas nunca achou que isso realmente funcionaria. Timidamente falando que diziam que se alguém abençoado por deuses estrangeiros segurasse essa bolsa estranha, ela traria algo que essa pessoa já tinha tocado antes, algo que precisasse ou desejasse. Pegando a Tina de surpresa, a Lucy ia até ela e com um rosto que cheirava a ganância perguntava sobre moedas de prata, que aquela bolsa lá pode dar moedas de prata também. Mas deixaram toda esta ganância da Lucy de lado, nosso mano pegava aquela bolsa em sua mão e prometia para a Tina que eles iriam sim encontrar este seu amigo. Estas falas pegavam a Tina de surpresa, a ponto de seus olhos brilharem de felicidade, e com um sorriso de orelha a orelha, ela respondia como tá certo para ele. Alguns minutinhos depois, vimos a nossa mana Lucy babando pela possibilidade de encher seus bolsos de moeda de prata. Olhando em direção daquela boneco de barro por alguma razão, os outros três perguntavam para ela o que era aquele boneco, e com um sorriso de orelha a orelha, nossa mana Lucy perguntava se ele conhecia sua habilidade. Todo confuso lá, ele perguntava se ela estava falando sobre a habilidade dela conseguir ver a verdade ou as mentiras, e sim, ela respondia, enquanto olhava para aquele boneco de barro, que leva tempo fazer perguntas e analisar
analisar a resposta dos outros, mas se eles criarem um alvo ao qual possam perguntar qualquer coisa, a conversa muda. O nosso mano perguntava se ela conseguia distinguir a verdade e a mentira sem precisar perguntar diretamente, e dando uma leve afada, o Gaff respondia que ao usar esta habilidade exige muito de seu corpo, e caso a Lucy se force demais, pode acabar se transformando em um monstro o mais rápido possível. Enfim, já ao lado da nossa queridinha elfa rabuda, ela mandava um vamos de Dali, colocando um olhar seriamente sério em seu rosto, falando com aquele boneco que a Lucy pergunta para ele, aquele a qual não tem nome. Uma reação acontecia com aquele boneco. De repente, os seus olhos se abriam, e diante da Lucy ela perguntava para ele se ele já viu algum garoto chamado Hans, que já esteve nesta casa. Aquele boneco respondia que sim. Ela perguntava se o Hans era o amigo da Tina. E sim, ele respondia, se aquele garoto estava longe daqui. E pegando ela de surpresa, aquele boneco respondia que não. Com isso em mente, perguntava para aquele boneco se este garoto chamado Hans ainda estava vivo. E pegando todos que ali estavam de surpresa, aquele boneco de barro respondia que sim. A Lucy pegava todos de surpresa, puxando uma arma do mais nada. Ela, por sua vez, colocava um olhar sério em seu rosto e perguntava se este garoto havia se tornado um monstro. E do mais nada, aquele boneco colocava um sorriso tosco em seu rosto, caía em gargalhadas e gritava que sim, que esta era a verdade. Com isso, a Lucy gritou para que o Gaff fechasse as portas agora mesmo, mas antes que ela terminasse suas falas, as paredes daquela mansão eram destruídas. O Gaff conseguia chegar a tempo e defender aquele ataque. De repente, uma voz estridente pegava Tina de surpresa, chamando pelo seu nome. Naquele monstro, vimos um garoto com um olhar vazio chamando pela Tina. Vendo ele daquela forma, fazia ela ficar estática. O Hans, aquele garoto com seus olhos em lágrimas, falava sobre uma maldição, mas antes que ele terminasse de falar, era acertado por aquele monstro, mandando ele calar a sua boca. Víamos por fim um semblante de tal monstro em si, chamando a Tina de nobre inútil que pagava uma fortuna por um monte de lixo inútil também. Ela estava em lágrimas, falando que isto não poderia ser verdade, que isto não poderia estar acontecendo. A Lucy chamava por ela e perguntava o que eles deveriam fazer, falando também que uma vez que alguém se tornar um monstro, a única escolha é de tirar a sua vida. Aquele monstro ficava furioso, falando que o dinheiro era bom, mas essa garota vivia falando dos seus sonhos e do futuro, um monte de besteira, que tudo isto era sua culpa. As falas de culpa se impregnavam em seu coração. Enquanto as lágrimas caíam em seu rosto, ela perguntava se a culpa do Hans estar assim era sua. E isto mesmo, aquele monstro grotesco respondeu, que tudo isto era sua culpa. De repente, era jogada em sua cara uma fumaça. Por alguma razão, aquilo fazia aquele monstro gritar o mais alto possível de dor, caindo de lá de cima por conta de tudo isso, com o nosso pai e o menino em sua frente, pedindo para que ela não escute o que aquele miserável está falando, que eram apenas besteiras, nos destacando um inseticida em sua mão, falando para ela que as pessoas que se aproveitam da bondade dos outros sempre culpam o mundo, menos a si mesma. A Tina secava as lágrimas em seu rosto, convicta, pedindo para que ele salvasse o Hans, salvasse o seu amigo. Com isso, a Lucy e o Gaff partiram para cima daquele monstro, mandando ele jogar essa lata estranha em sua mão. Ele pedia para que ela se preparasse e pegasse, tacando aquele SBP em sua direção, sendo rebatido pelo Gaff com seu machado e pegando aquele monstro nojento de surpresa, via aquela lata de SBP logo acima de sua cabeça. A Lucy, por sua vez, colocava um sorriso de orelha a orelha, apontava sua pistola e falava em voz alta que está na hora de matar um grande inseto. Vendo tudo isso, a palavra inflamável veio da mente de nosso mano, e quando ele foi para gritar para a Lucy, não atirar naquela lata de SBP, já era tarde demais, pois ela puxava o gatilho e largava a batata quente sem dó nem piedade, porra. O nosso mano já pegava a Tina em seus braços e mandava todos abaixarem, e com isso uma grande explosão acontecia, o que não faz muito sentido, porque, uma lata de inseticida faz essa explosão toda. Enfim, após aquela explosão, vimos o cadáver daquele monstro jogado no chão. Aquele monstro falava em voz alta que se nunca tivesse colocado no mundo aquele bastardo, isto nunca teria acontecido, falando que tudo seria melhor se o Hans nunca tivesse existido. Com estas falas deixava o nosso pai de menina furioso, mas logo a sua boca nojenta era calada pelo Gaff, que batia nele fortemente. Tendo isto em vista, a Lucy, que ficava de certa forma inquieta vendo todas aquelas ações. Já ao lado da Tina, ela ia até o seu amigo e ouvia ele chamar pelo seu nome.
Em lágrimas, ela falava para o Hans que estava bem aqui em sua frente, sentando-se em sua frente e pegando em suas mãos trêmulas. Ele entregava para ela aquelas lindas pedras brilhantes. Ela mal sabia o que falar. O único som que saía de sua boca eram os seus soluços, enquanto sua visão estava embaçada pelas suas lágrimas. O Hans entregava aquelas pedras para ela e mantinha aquele sorriso em seu rosto, falando um obrigado para sua querida amiga. Após as suas falas, por fim, o único som que ecoava em frente dos escombros da antiga mansão Marduna naquele dia foram apenas os choruços e solos da sua única herdeira, chorando e gritando o mais alto possível com todas as forças de sua garganta. Após tudo isso, vimos a nossa maninha com seus olhos um pouco inchados, agradecendo por eles terem encontrado seu amigo. Vendo ela daquela forma, deixava o nosso mano inquieto. Com isto, chamava sua atenção e perguntava se ela tinha algum lugar para ficar, elevando a sua mão, perguntando o que ela acha de vir trabalhar com eles. Isso até que deixava ela feliz, mas enquanto apontava para sua casa, respondia que não precisava não, que ainda tinha um lugar onde ela poderia ficar, tá ligado? Aquela casa, tá ligado? Só que não, né, velho? Pois agora ela é pobre e ela tem de entender a primeira coisa na vida de um pobre, que a alegria de pobre dura pouco, porra. Tempos depois, vimos o rosto felizes dos clientes da taverna Pai e Filho, todos felizes vendo a nossa manatina trabalhando como nunca em sua vida. Ela ao lado da nossa maninha em suas costas, jogava os braços para cima e gritava o mais alto possível que era uma nobre, perguntando como que todos eles ousam lhe dar ordens. Mas esta era exatamente a felicidade de todos para vir para cá, tá ligado? Dar ordem para uma nobre. Deixando isso de lado, a Lucy olhava em direção do bardel e perguntava o que diabos aquele cara está fazendo aqui. Tina também olhava em sua direção e até ele perguntava do porquê dele não estar comendo seu miojo. Ele colocava um olhar de poucas ideias em seu rosto, cheio das medas. Ela perguntava se tinha algum problema, mas aliviando a atenção do local, tá ligado? A nossa mania que entrava na conversa. Olha só que cena mais fofa, meu Deus. Com ela lá dando um oi para o bardel, tá ligado? Oh meu Deus. Enquanto os três brincavam lá, a Lucy perguntava do porquê daquele cara vir para cá todos os dias. O Garf, com um rosto mais vermelho que tomate, comentava que isto ia fazer uma semana. E tá aqui a razão de toda a vermelhidão, tá ligado? Olha, perguntando do porquê dela odiar tanto aquele cara, se ele não era um caçador também. Ela respondia que ele foi o pior mestre que já teve, desviando seu olhar, falando que cresceu ao seu lado e poderia chamar ele de o pior ex-namorado mais lixoso de todos. Mais confuso que tudo, tá ligado? O Garf falava que essas suas falas não faziam sentido algum e ela respondia que o Bardel era como seu tutor que lhe acolheu quando ainda era uma criança, com um certo brilho em seu olhar, falando que eles moravam juntos, tomavam banho juntos, que ele lhe ensinou a caçar e a muitas coisas também. O Garf batutava a cabeça lá, tá ligado? Banho juntos? Morando juntos? Ex-namorados? Ele logo perguntava qual era a idade daquele maluco, tá ligado? E ela respondia que não fazia ideia, que desde quando ela era criança, a sua aparência ainda era o mesmo. De repente ela agarrava o rosto do Garf e chamava seu nome, enquanto beliscava seu rosto, falava que se um dia ele arrumar uma namorada, nunca que tratasse ela como um lixo, que feriu o coração de alguém pode deixar cicatrizes. Após essa fala, ela saía e deixava a tempestade pra trás, tá ligado? Né, velho? Meu mano Garf é gente como a gente, pois todo o corado lá comentava que se pode ser gentil ele só pode ser gentil com uma única pessoa só, pô. Quem será, não é mesmo? Eu aposto que é uma linda elfa rabuda de lindas mechas prateadas. Eu acho só, tá? De repente a Tina gritava por ele falando que eles tinham um problema. Ela, ao lado da nossa maninha, que fofura estas duas, falava que tem 10 clientes e eles pediram 10 pedidos diferentes, perguntando o que tem de fazer, pois só tem 2 mãos. Isso já fazia o nosso mano Garf lá coringar de vez, tá ligado? Perguntando quando que o Dioru vai voltar para cá, velho. Dito isto, vimos os dois indo de dalho nas paneladas. E já ao lado da Lucy, ela também se perguntava o que diabos o nosso mano estava fazendo, saindo e deixando ela para cuidar da taverna por uma semana inteira. E em seu quarto, em frente daquele mapa, vimos ele. Ele tinha em suas mãos o livro. Os cruéis estão vindo. E bem, há uma semana atrás, enquanto mexia naquela bolsa estranha, ele se lembrava das falas da Tina, que se uma pessoa abençoada por deuses estrangeiros segurasse aquela bolsa, a bolsa lhe traria algo que ele desejasse, que ele já havia tocado antes. Naquele dia, enquanto fechava seus olhos e imaginava sua casa, aqui na Terra, entrava e ia até o seu quarto. Ia até a sua bancada onde tinha aqueles livros empilhados, e ao tocar nele, tinha êxito e tiravam de sua bolsa. Os cruéis estão vindo.
o livro da sua esposa, o livro que conta a história desse mundo. Um dia inteiro já havia se passado, e após passar uma noite inteira lendo, ele falava consigo mesmo que já havia lido aquele livro umas 10 vezes. E bem, este romance é bem mais profundo do que ele próprio havia imaginado. Quando a Miriam, a deusa deste mundo, se apaixonou por um humano, este mundo desmoronou. Ao se rebelar contra as operações dos deuses primordiais, a Miriam traiu sem perceber um deus exterior, e com isso os monstros do mundo dos deuses invadiram essa terra, dando início a um apocalipse. À primeira vista, fica claro que esse deus exterior, a própria encarnação de um boss final para essa história, era o verdadeiro culpado de tudo. O protagonista dessa história, o Garf, neste mundo sem esperança, sofre sem parar, apenas para terminar em pedaços, se tornando a maior vítima de todas. No fim, essa história acaba com uma tragédia interminável, com uma luta desesperada do Garf por vingança após perder a sua Lucy e ficar sozinho. No enredo original, no mesmo dia em que ele, o nosso pai de menina, caiu aqui pela primeira vez, a Lucy tinha de morrer pelas mãos do cão que aplaude, deixando o Garf consumido por um desejo de vingança contra todos os monstros. Em sua obsessão, ele chega a cometer o tabu de comer carne de monstro para poder se vingar. E em vez de resgatar as pessoas como um verdadeiro caçador de monstros, ele se concentra em apenas tirar a vida dos monstros, acabando tirando a vida de mais e mais cidadãos. Com o resultado, todos os caçadores da cidade se voltaram contra ele. O Baldur passou a enxergar o Garf como um monstro, enquanto a Kapar, como uma funcionária pública responsável por proteger a cidade, não poderia permitir que um caçador agisse sem controle assim. No entanto, mesmo após matar todos os monstros, Garf não conseguiu impedir a destruição, e tragicamente, os caçadores de monstros eram a única esperança de deter esta ameaça. Mas, uma a uma, cada caçador encontrou um fim sem sentido, cada qual por seus motivos pessoais. A Kapar virou uma metamorfose kafkaniana. Caçadores perderam suas vidas pelos cidadãos da cidade. Baldur foi jogado sem vida nos rios, e enquanto o mundo ruía e encontrava seu fim, o Garf foi tomado por um grande vazio e desistiu de lutar. Com isso, a parte leste da cidade acabou completamente destruída, e no final, a sua esposa desapareceu. E este livro, onde conta a história deste mundo, deixou de ser publicada, ou seja, sem um final. Ao se lembrar de tudo isso, o nosso mano dava uma longa fala falando que no final de tudo, é ele que tem que dar um ponto final nisto. A história parou justamente em seu arco final, então ainda falta 1 ano e meio para que o apocalipse chegue. De acordo com o enredo, monstros com nomes começaram a aparecer na zona entre as cidades, e a comunicação entre os humanos ficará cada vez mais difícil. A frequência dos aparecimentos dos monstros dentro da cidade também aumenta gradualmente. Ele ainda não consegue entender o comportamento dos monstros, se perguntando se nesta história conta como os monstros invadem as muralhas. Ele também já confirmou que eles invadem sob o comando daquele deus exterior, como já lhe foi mostrado naquele livro. Mas a sua dúvida é: o que são esses monstros que aparecem dentro da cidade? Se isso significa que esses monstros já têm a capacidade de se infiltrar aqui desde o início. E o mais difícil de entender é a destruição da cidade em apenas 1 ano. Porque todos se precipitam de uma vez só justamente naquele dia, se há algum significado especial por trás de tudo isto. Se o objetivo dos monstros é destruir toda a humanidade, o mais eficaz seria manter um ataque contínuo para desgastar seu inimigo. Tenso, pensando que caso reúna caçadores originais, derrotar monstros por conta própria e aprender tudo o que for possível sobre eles, talvez ele consiga acabar com a ameaça do fim do mundo. Com isso em mente, ele ia até aquela bolsa, pensando que não pode perder mais tempo, pois corre o risco de toda a história mudar por conta de sua interferência, retirando aquilo de lá e falando consigo mesmo que tem de ir e ver a sua filha agora mesmo. Já ao lado do trio ternura, tá ligado? Eles eram pegos de surpresa. Vindo de lá, o nosso pai e menina, com um sorriso de orelha a orelha, pediram desculpas pela demora, tendo em suas mãos fraldas e mamadeiras. A Lucy agarrava sua perna e perguntava se ele conseguiu pegar moedas de prata naquela bolsa, e não, ele respondia, tá ligado? Que, no entanto, ainda tinha uma ideia de como conseguir mais moedas. Tanto o Garf quanto a Lucy perguntava para ele qual ideia era esta, quando ela, feliz a ponto de seus olhos brilharem, tá ligado? Falando que isto será uma grande ajuda. Bom, por fim, ele ia até a sua filha, que estava no colo do Baldur, dava para ela uma chupeta. Fora isto, perguntava se o Baldur iria trabalhar com ele, pegando o próprio Baldur de surpresa ao ouvir que eles irão trabalhar para criar um mundo bondoso. Um mundo bondoso com o qual ela sonhava, pedindo por sua ajuda. Ao ouvir ele mencionar sobre ela, fez os olhos do Baldur marejar e falar que ele realmente é estranho.
que sabe de muitas coisas perigosas. Já ao lado da Lucy, ela fazia um rosto de quem não estava muito feliz por ouvir isso não. O Gaff tentava chamar a atenção de nosso mano, mas antes que ele falasse, era agarrado pela Lucy furiosamente furiosa. Ela coringava de vez, perguntando quem deu permissão para ele, queria destruir tudo e todos, que não iria trabalhar com aquele miserável do Ruivas não. Enquanto tudo isso acontecia, ele, o nosso pai de menina, apenas mantinha o seu sorriso lá em seu rosto, falando consigo mesmo que sim, ele sim será capaz, ao lado de todas essas pessoas, dar um final feliz para este mundo. Tempos depois, a taverna pai e filha estava a todo vapor. As pessoas estavam felizes com o sabor daquele prato. E já ao lado do nosso mano, ele que estava cuidando de todas as paneladas. Graças àquela bolsa, ele conseguiu temperos que não existiam neste mundo. Feliz, pois assim, ele poderia economizar nos custos dos ingredientes e reduzir o tempo de preparo. A Tina também já se acostumou bastante com seu trabalho. E ia estar tudo mil maravilhas enquanto ele tocava aquela taverna. E enquanto ele aproveitava toda essa tranquilidade era uma coisa que não fazia parte do dicionário da nossa mana Lucy não, rindo o mais alto possível. Com isto, chamava um cara de velho por ele querer dar um tapa em sua bunda em troca de uma cerveja, perguntando se ele acha que se levar um buraco na sua testa se sentirá bem melhor. O velho tarado aí, falava que isto não seria nada bom, que uma mulher como ela, que é meio humana, meio monstro, que o seu corpo era igualzinho ao de um humano normal, perguntando se havia alguma diferença aqui. Essas falas, é claro que deixava ela lá irritada, tá ligado? Mas o senhor logo colocava um sorriso na sua cara lá e falava que estava só brincando, era só brincadeira, porra. Brincadeira uma ova. Pois quem vem de lá é o Gaff nas poucas ideias, querendo comer aquele tiozinho das porradas por falar a merda da nossa mana Lucy. E enquanto a porrada comia solto lá, o nosso mano não deixava de pensar que logo agora que as coisas estavam ficando calmas. A Tina chegava ao seu lado e comentava que, ao que aparenta, o Gaff sempre fica meio sensível quando o assunto é a Lucy, curiosa do porquê. E para sua surpresa, ativando tanto a minha quanto a skill dela de fanfiqueira, o nosso mano aí falava que talvez é porque o Gaff ama a Lucy. Igual eu, os olhos da nossa maninha Tina brilhavam, pensando em milhares de formas para o Gaff chegar na Lucy e perguntar: aí Lucy, tem 2 ovos na ladeira, rola ou não rola? E bem, no livro, o Gaff era o segundo mais forte depois do Baldur. Tudo começou com a morte da sua mestra, a Lucy, mas como ela ainda estava viva nesta linha temporal, as coisas mudaram um pouco. Hoje ele, o Gaff, se contenta com seu eu atual, sem qualquer impulso natural para poder ficar mais forte. Toma-lhe esta linda cena aqui da minha mana Lucy alimentando o meu lado fanfiqueiro. Parte pra cima dela, meu mano Gaff, parte, porra, vai dar certo. E olha só, não é mesmo? Tá me parecendo que é recíproco, não é mesmo? Pois olha só essa olha dela, não é mesmo? Maria, meu cocô. E bem, o Baldur é forte sim, mas ele não é suficiente para proteger a nossa mania. Ou seja, o Jonro terá de fazer alguma coisa para que faça o Gaff se tornar mais forte. Tempos depois, vimos o Gaff consertando as panelas, levando ele a comentar que talvez seja melhor comprar algumas novas. Com isso, o nosso mano perguntava sobre essa sua mão, tão forte a ponto de dobrar aço, perguntando do porquê dele sempre caçar os monstros com um martelo se tem tanta força assim. Ele respondia que quando a Lucy usa os seus poderes, a transformação em monstro dela avança, e isto é o mesmo com ele, olhando em direção da Lucy, que estava só tomando as marvadas, e comentando que, se possível, não queria usar esta sua mão também, falando que caso use demais, acabará como alguém que ninguém gostaria de ter por perto. Interrompendo ele, a Tina, empolgadíssima, falava lá que para ele proteger a sua amada Lucy é necessário ficar mais forte. Toda esta empolgação por parte da nossa mania fanfiqueira chamava a atenção dos dois. O Gaff já ficava com vermelho que nem tomate. Todo birrento lá, tá ligado? Falava pra ela que não era nada de amor, tá ligado? Que ele não sente nada disso não, tá ligado? Falando bolão lá pra coitada, dando banho de saliva nela. No entanto, é verdade que ultimamente as batalhas contra monstros têm ficado bem mais perigosas, e por isso que ele vem pensando bastante nisso, olhando em direção de sua mão, falando que a Lucy ainda não falou nada, mas ela também já esteve em risco ultimamente. Chamando a sua atenção, o nosso mano falava que se este fosse o problema, existia uma solução, nos destacando o Baldur, enquanto ele falava que aqui nesta taverna tem alguém que pode lhe ensinar bem como usar os seus poderes. O Gaff puxava ele lá pela camisa perguntando se ele não estava falando daquele cara, levando ele a perguntar se o Gaff também não gostava dele, assim como a Lucy. Deixando isso de lado, ele apenas saía do local falando que ele mesmo iria resolver isso daqui. A Tina perguntava se havia dito algo errado, e não era isto. O nosso mano respondia: é só que o Gaff precisa de um tempo para pensar sobre isso.
visto. No entanto, enquanto olhava em sua direção, ele não deixava de pensar que espera que este tempo não seja longo demais. Espera que ele não acabe vivendo uma vida odiado por todos, enlouquecendo sem nunca conseguir a sua vingança. Com isso, Baldu ia até ele e falava que a nossa maninha não parava de chorar, perguntando do porquê ela não se acalma. A Tina ia até ela e com isso lhe entregava uma madeira, que fazia ela parar com toda a choradeira. Pegando ela em seu colo, falava que a Tina estava com 2 respirações depois de um choro, ou seja, ela estava com fome. A nossa maninha, enquanto tirava sua barriga da miséria, fazia um pequeno som. Som este que chamava a atenção da nossa mana Tina. E com um sorriso de orelha, a nossa maninha falava com todas as letras a palavra mamãe. Por ela ter dito isso, era claro que ia deixar a Tina tímida. E todos da taverna caçavam essa cara também, falando que o pai solteiro acabou conseguindo uma madrasta de sangue nobre. Com isso, nossa mana falava que a partir de hoje iria cuidar da nossa maninha para que ela não tenha de lidar com isso. No entanto, ela saía lá da carreira que nem 2 de 10, falando que vai levar a nossa maninha com ela, falando que tem de lavar as louças também. Isso fazia ele dar uma leve afada, se perguntando se terá de dar um aumento para a Tina agora, por cuidar tão bem assim de nossa maninha. Ela, por sua vez, enquanto caminhava pela taverna, toda timidazinha por ter sido chamada de mamãe, foi quando que aquele tiozinho que apanhou do garfo chamou sua atenção, levando ela a perguntar se ele precisava de alguma coisa. Ele, por sua vez, respondia que sentia cócegas, que também estava curioso com uma coisa, se coçando a ponto de ferir seu próprio rosto. O nosso mano até ele se colocava na frente da Tina, falando que ele estava bebendo demais, pedindo para que ele não cause problemas. E foi neste momento que o tom da sua voz mudou, chamando pelo John-Ho, perguntando o porquê. O tom da sua voz chamava a atenção da Lucy, levando ela o mais rápido possível até o garfo e mandar ele pegar o seu martelo. De repente, aquele cara parou, olhou para cima e falou por salvação. O mano tentava afastar a Tina e a nossa maninha dali, mostrando que aquele tiozinho havia se transformado em uma plaga do Resident Evil 4. O que será que está para acontecer daqui pra frente? Será que a nossa mana Lucy nesta batalha aqui ficará ferida gravemente e isto será o motivo final para que o Garf peça ajuda para o Baldur? Será que o nosso mano vai conseguir descobrir alguma coisa sobre todos esses mistérios que irá ajudar ele a impedir o final do mundo? Bem, estas são as perguntas que ainda não temos respostas, só deixando o seu like e se inscrevendo aí para saber, não é não? E na moral, velho, que história boa, tá? Já me chamou a atenção por ser só um pai solteiro indo de Sekai, tá? Ser bem sincero que este tipo de coisa assim, um pai solteiro que vai ao lado de sua filha para outro mundo já me chama bastante atenção. Mas o que me prendeu mesmo na história foi todos esses mistérios em volta deste mundo. Porque ele veio pra cá, porque a sua esposa desapareceu. Caralho, velho, tanta coisa que se passa na minha mente aqui quando eu tava lendo ele que até me arrepiou, velho. História boa é assim, que bota a cachorro lá pra fumar, tá ligado? E mano, deixa eu compartilhar uma teoria que eu tenho aqui comigo. Se liga, é dito que nesta história a Mira, a deusa deste mundo, se apaixonou por um humano, e por conta desta paixão, que os monstros surgiram neste mundo, como um prelúdio para o apocalipse que está por vir. Se liga, e se a Miriam, a deusa deste mundo, foi a esposa de nosso humano, que o humano que ela se apaixonou é ele, e tudo que ela escreveu em seu livro enquanto estava na Terra era meio que uma previsão do que aconteceu, vai acontecer, está prestes a acontecer, porque tipo, tempo pra ela não existe. E como ela viu que aquele mundo estava fadado à morte, ela voltou para tentar conseguir impedir esse apocalipse, e por esta razão, que aqui na Terra ela desapareceu do mais nada, sem uma resposta aparente. E caso ela, a esposa de nosso humano, seja uma deusa, a sua filha, a nossa maninha, é uma espécie de semideusa também, o que me leva a teorizar que não foi a sua mulher, a sua esposa, nem outro deus, sei lá o que trouxe ele e a nossa maninha para este mundo, não, e sim um poder de sua filha que levou ele e ela para aquele mundo, tá ligado? Como um ato de desespero por estar caindo daquele prédio, transferiu ele para cá. É por esta razão que ele passou tanto tempo naquele vazio, porque a nossa maninha não soube como controlar ao certo o seu poder, e por não conseguir controlar também foi pegar por aquele monstro também. Outra passagem que é bem importante aqui, antes do nosso mano cair, uma voz chamou sua atenção, não falou aqui no manhwa se era uma voz feminina, uma voz masculina, mas era uma voz chamando por ele, perguntando do porquê que ele estava aqui. Um porquê de uma pessoa que aparentemente já conhecia ele, ou seja, a sua esposa, ou seja, a deusa Miriam. Na moral, se for deixar aqui, eu vou ficar falando um monte de coisa aqui, porque esse manhwa aqui me surpreendeu, velho. Gostei. É um manhwa bom, muito bom, velho.
Mas enfim, o que você achou desta minha teoria? Faz sentido, não faz? O que você achou deste manhua? Se gostou, não gostou? Fala qualquer coisa aí nos comentários pra dar aquela engajada no vídeo, tá ligado? E a gente trocar uma ideia também. Se você tiver uma teoria aí, compartilha comigo aí que eu tô... Rapaz, eu tô querendo conversar sobre essa porra desse manhua aqui, velho. E, deixa eu dar só uma adenda aqui também, um detalhe. Eu acho que a referência direta da capa, a nossa maninha fofinha lá de cima da torre, é Metamorfose de Kafka, tá ligado? Que tipo, no livro de Kafka, um mensageiro se transforma em meio que uma espécie de monstro barata, e é basicamente o estágio final da Kapar com a sua transformação lá, tipo, quando nos mostra o destino de todos os caçadores e ela tava naquela forma lá. Se foi uma referência aqui, foi uma referência muito boa, porque se não me engano, já faz muito tempo que eu li esse livro, o personagem principal do livro, Metamorfose, fica preso dentro do seu quarto e se recusa a ver sua família, e quando vê a sua família, por fim, acontece uma coisa trágica e babababá. Já aqui não é tão trágico assim com ela, não. As pessoas ali da torre, os guardas, gostam dela. Dá pra ver isso aqui. Mas, tipo, eu gostei da referência, velho. Gostei. Enfim, né, velho? É isso. Eu acho que eu já falei demais aqui. Já me estendi demais aqui. Então, é aquilo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até uma próxima. Um beijo. Eu vou botar uma água no fogo para poder fazer um cafezinho. Também eu vou botar uns frangos na airfry porque já é 3 horas e eu ainda não almocei. Maria, meu Deus do céu, velho. Tchau.